Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Lucas e hoje eu vou ter o prazer de ministrar para vocês uma aula sobre a Primeira Guerra Mundial, esse conflito bélico de grandes proporções que ocorreu entre 1914 e 1918 e que mudou a história do mundo, deixou infelizmente um saldo de cerca de 8 milhões de vidas perdidas, diversas nações foram parcialmente destruídas, impérios deixaram de existir e também contribuiu para que emergisse no cenário algumas personalidades que décadas depois arrastariam o mundo para uma Segunda Guerra Mundial. Meus queridos e minhas queridas, antes de apresentar para vocês os motivos que causaram a Primeira Guerra Mundial, eu creio que seja imprescindível apontar as personagens envolvidas nesse conflito e também apresentar um pouquinho de como era o mundo em 1914, ali no comecinho do século XX, já que a configuração do mundo era bem diferente da que nós conhecemos atualmente. Para vocês terem uma ideia, as principais potências europeias, na época, ainda viviam sob o regime da monarquia, ou seja, elas tinham um rei e tinham também uma família real que eram responsáveis ali pelas decisões e os rumos que seriam adotados por esses impérios. Então, meus queridos e queridas, o que nós conhecemos hoje como Alemanha, naquela época era o Império Alemão. O que nós conhecemos hoje como Áustria, Hungria, Croácia e algumas outras nações, naquela época elas faziam parte do Império Austro-Húngaro. O que nós conhecemos atualmente como Itália, naquele período era o Reino da Itália. A Inglaterra já tinha sua família real ali, tomando as rédeas da nação. A Rússia, naquele período, era o Império Russo. E a grande exceção era a França. A França já não era um império, a França já vivia um sistema de república, ou seja, ela tinha um modelo ali bem mais democrático em comparação aos seus vizinhos. Prosseguindo com os antecedentes da Primeira Guerra, eu creio que seja interessante vocês saberem um pouquinho qual que era o imaginário da população europeia, qual que era o clima no velho continente, já que lá foi o palco principal da Primeira Guerra Mundial. Para vocês terem uma ideia, no período aí de 1871 até 1914, né, que é o ano em que vai ocorrer a eclosão do conflito, a Europa vivia um período conhecido como a Belle Époque, a Bela Época. Tá? Por que era a Bela Época? Era um período em que a Europa já fazia mais ou menos meio século que não registrava nenhum grande conflito, já que o anterior foi a Guerra Franco-Prussiana, né? França versus Império Alemão, e desde então a Europa estava tranquila, não tinha um grande conflito. Né? Então isso acabava dando uma tranquilidade para a população. Além disso, o continente europeu, nessa época, vivia um momento de efervescência cultural e artístico. Então aumentou-se consideravelmente as apresentações musicais, apresentações teatrais, os cafés sempre estavam cheios, né? Principalmente os famosos cafés de Paris, onde onde a elite se encontrava, trocava informações, trocava conhecimento. Então a Europa também vivia esse momento aí dando atenção também para as artes, né? E outro fator que reforçava esse sentimento aparente de paz era que os líderes dos principais impérios, eles tinham um grau de parentesco. É isso mesmo. Eles eram parentes da Rainha Vitória. A Rainha Vitória, a grande Rainha Vitória, ela comandou o Império Britânico por um período, foi responsável pela conquista de grandes territórios e ela era tão influente que, com o passar das décadas, os seus parentes foram ocupando os comandos dos principais impérios do mundo, né? E a Rainha Vitória vai morrer um pouquinho antes ali de 1914, mas apesar disso, os seus parentes ali seguem nos cargos, né? Seguem nos postos, né? Então, para vocês terem uma ideia sobre essa questão aí da grande família que a Europa era nessa época, o Jorge V, que era o imperador da Inglaterra, o Guilherme II, que era o Kaiser do Império Alemão, e o Nicolau II, que era o czar do Império Russo,
eles eram primos, tá? Então, esse parentesco, esse sentimento de família acabava levando a população europeia a achar que a paz iria reinar no continente por um longo período. Porém, né, nós sabemos que, infelizmente, eles estavam enganados, tá? E nessa época também ocorria ali o que ficou conhecido como a paz armada, né? Já que, apesar de estarem em paz, os impérios continuavam investindo ali na aquisição de armamento, né? Então, o pensamento dos líderes era mais ou menos esse: estamos em paz, porém eu vou continuar investindo em armas, já que um dia talvez eu possa precisar. Essa foto eu acho muito interessante e ela nos ajuda a visualizar um pouco essa questão da grande família europeia. Reparem na semelhança entre o czar do Império Russo, Nicolau II à esquerda, com o imperador britânico George V, que está à direita. Reparem na fisionomia, reparem na barba, olha como eles são parecidos, né? Eles eram primo-irmãos. Então, como eu expliquei para vocês no slide anterior, essa questão familiar fazia com que a população europeia achasse que o continente ia viver um período de paz, né? Já que os líderes dos principais impérios, eles eram parentes. Tá? Então, essa foto é uma foto bem emblemática. Para que nós possamos compreender os motivos que causaram a Primeira Guerra Mundial, é fundamental que a gente conheça um pouquinho sobre o neocolonialismo. Com certeza, nas suas aulas sobre história do Brasil, vocês estudaram sobre o colonialismo, já que o Brasil foi uma colônia de exploração de Portugal. Então, esse movimento que ocorreu no século XV e XVI, em que Portugal e Espanha se lançam aos mares em busca de territórios para que eles pudessem dominar e extrair suas riquezas, é conhecido como colonialismo. Já o neocolonialismo, que começa ali no século XIX e também se propaga até o século XX, foi um período em que as principais potências europeias invadem e conquistam territórios na África e também em parte da Ásia em busca de matéria-prima, em busca de riquezas do solo, principalmente minérios, né? Ferro. Então, esse movimento, o neocolonialismo, ocorre nesse período. E neo, né, vem do latim novo, então é um novo colonialismo. E esse novo colonialismo, ele foi impulsionado, já que até ali por volta de 1884, a Europa vivia o período da segunda revolução industrial, onde principalmente a Inglaterra estava com as suas indústrias ali a todo vapor, fabricando vagões de trem, linhas férreas e também carros. Então, já que as potências europeias estavam nesse processo de industrialização, eles precisavam de matérias-primas. E eles vão buscar essas matérias-primas, esses minérios, na África e também em parte da Ásia. Só que o que acontece? Até 1884, a França e a Inglaterra já tinham saído na frente e invadido ali vários territórios africanos e, consequentemente, tendo ali mais recursos para avançar o seu processo de industrialização. E isso começa a desagradar diversas outras potências, né? Até que chega um período em que a situação começa a ficar insustentável e para evitar que ocorresse um grande conflito armado, né, que saísse do campo das ideias, os principais líderes organizam a Conferência de Berlim, na Alemanha, que ocorre ali em 1884 até 1885. Foram mais ou menos ali cerca de 3 meses de negociação, onde principais líderes da Europa e também dos Estados Unidos acabaram ali realizando a partilha da África. Tá? Vocês podem até ver essa imagem ilustrativa que eu coloquei, onde os líderes aparecem com garfinhos na mão, simbolizando o movimento de pegarem para si um pedaço da África. Porém, apesar do seu objetivo de apaziguar a situação, a Conferência de Berlim acabou causando bastante tensão, já que Inglaterra e França ficaram com ótimos
territórios, né, com um número legal de colônias, e essas colônias também tinham bastante riquezas no solo, né, e isso acabou sendo bom para essas duas nações. E em contrapartida, Alemanha e Itália ficaram totalmente iradas aí com essa conferência, já que elas ficaram com poucas colônias e as colônias não tinham muitos recursos interessantes que contribuíssem para o processo de industrialização. Então, essa Conferência de Berlim, que vai acabar em 1885, ela ainda vai respingar anos seguintes até que ocorra a eclosão da Primeira Guerra em 1914. Para que nós possamos compreender melhor como ficou a configuração do continente africano a partir da Conferência de Berlim, eu vou apresentar para vocês dois mapinhas. Nesse primeiro, que tem umas cores mais vivas do que o outro, ele nos ajuda a ver como foi desproporcional o número de territórios que França e Inglaterra ficaram em comparação à Alemanha e à Itália. Então nós podemos observar ali em vermelho os territórios que ficaram nas mãos dos ingleses e em azul as regiões que foram dominadas pelos franceses. Então é um número bem considerável. Inclusive Madagascar, que fica aqui na direita, eu estou em cima de Madagascar, a minha imagem, mas Madagascar também ficou nas mãos dos franceses. Em contrapartida, é nítido que a Alemanha e a Itália ficaram com poucos territórios. Então nós podemos observar ali a proporção em verde escuro da Itália e em verde claro da Alemanha. Já nesse mapinha, nós podemos conferir os nomes das nações africanas dominadas pelos europeus. E mais uma vez podemos constatar também a discrepância entre o número de colônias que ficou nas mãos dos ingleses e franceses em comparação aos alemães e italianos. E essa dominação europeia na África, ela foi marcada pela violência. Muito sangue foi derramado, muitas vidas foram perdidas e também grande parte das riquezas do solo africano foi retirada pelos dominadores, como por exemplo um grande volume de diamantes da África do Sul foi levado pela coroa inglesa. E num dos locais da África em que a dominação foi mais violenta foi no Congo. O Congo foi a única nação que ficou sob o comando da Bélgica e o imperador da Bélgica, Leopoldo, ordenou uma série de barbaridades nessa colônia. Meus queridos e minhas queridas, prosseguindo com os antecedentes da Primeira Guerra, eu quero ressaltar para vocês a importância de visualizarmos o papel de destaque que o Império Alemão teve para que ocorresse a Primeira Guerra. Então eu vou mostrar para vocês alguns fatores que tornavam o Império Alemão um ponto de tensão ali na Europa. O primeiro desses fatores, nós já vimos anteriormente, era o sentimento de descontentamento que os alemães ficaram a partir do acordo da Conferência de Berlim de partilha ali da África, né? Então, os alemães que estavam querendo se industrializar, eles acabavam esbarrando na falta de matérias-primas, já que eles ficaram com pouquíssimas colônias, né? Como Togo, Camarões e meia dúzia mais só. Além dessa insatisfação, os alemães tinham um outro fator que os tornavam ácidos, podemos dizer assim, é que eles tinham, né, os seus líderes tinham a ideia da superioridade da raça. Né? Eles acreditavam que ali, por habitarem a região da Germânia, por serem descendentes do povo ariano, que significa nobre, né, eles tinham o direito de comandar o mundo, já que o povo ariano, de acordo com o pensamento deles, o povo ariano foi o primeiro a habitar e se expandir ali pela Europa. Então os alemães, eles achavam que eles eram herdeiros desse povo ariano e que eles tinham o direito e até mesmo o dever de subjugar os demais povos e manter uma política ali de conquista de novos territórios. Então, com essa ideia de superioridade e também esse desejo de expansionismo, o Império Alemão vai se tornar ali um personagem bem agressivo.
E esse discurso de superioridade e de necessidade de expansionismo, ele vai ser reproduzido depois por Adolf Hitler, né? Que vai acabar arrastando o mundo para a Segunda Guerra Mundial. Outro fator que tornava o Império Alemão um local de tensão era o pensamento que eles tinham em relação à hegemonia inglesa da época. Eles eram totalmente descontentes com a maneira com que a Inglaterra ditava os rumos do mundo e também da própria força da Inglaterra, que era a principal potência do mundo. Então, os alemães, com aquele pensamento de que é o povo ariano, que é o povo escolhido para dominar tudo, eles acabavam ficando totalmente descontentes em ver a Inglaterra dominando o mundo e ditando os rumos do nosso planeta. E eu trouxe para vocês aí, no slide, tem uma foto do Guilherme, do Kaiser II, né, do Kaiser Guilherme II, que dominava o Império Alemão. Nós podemos observar aí a forma, a imponência dele, né, esse bigode bem interessante, né? E também eu trouxe para vocês uma imagem que circulou em jornais europeus um pouco antes da eclosão da Primeira Guerra, que mostra ali o Kaiser Guilherme II dando uma mordida no mundo, né? Isso mostrando, isso evidenciando é uma crítica à sua política expansionista de querer abocanhar cada vez mais novos territórios. Pessoal, outro fator de tensão na Europa era o revanchismo francês. Lembra que no começo da aula eu expliquei que um pouco antes da Primeira Guerra Mundial a Europa vivia a Belle Époque, a Bela Época, já que fazia mais ou menos meio século que o continente não registrava um grande conflito? Então, esse último grande conflito que ocorreu foi a Guerra Franco-Prussiana, em 1870-1871, que colocou frente a frente a França e o recém-unificado Império Alemão. E nesse conflito, o Império Alemão acabou se saindo vencedor e conquistou um território que ficava na região leste da França, conhecido como Alsácia-Lorena. E nesse território já tinha, por incrível que pareça, alguns povos ali alinhados à cultura germânica e também era uma região muito rica em ferro e carvão. Então, após a Guerra Franco-Prussiana, o Império Alemão conquista esse território, deixando, obviamente, os franceses aí raivosos, né? Então, os franceses alimentavam esse sentimento de vingança, queriam uma revanche com o Império Alemão por ter perdido esse território tão importante para extração de minérios, né? E, consequentemente, para avançar no processo de industrialização. Então, esse revanchismo francês, lembre-se bem desse termo, é considerado também um dos fatores que vão motivar a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Meus queridos e minhas queridas, eu não sei vocês, mas se tem uma coisa que me ajuda a estudar é fazer lista, viu? Então eu vou apresentar para vocês aí uma breve listinha que eu fiz em relação às principais motivações que vão levar o mundo para a Primeira Guerra Mundial. 3 desses tópicos nós já vimos e eu vou apresentar 2 novos para vocês. Em relação à parte que nós já estudamos ao longo da nossa aula, a primeira, sem dúvida nenhuma, motivação é o descontentamento que o Império Alemão ficou a partir da Conferência de Berlim, já que nessa conferência acabou sendo decidido que o Império Alemão ficaria com pouquíssimas colônias na África e, como nós vimos, com poucas colônias, consequentemente, seriam poucas matérias-primas para que o Império Alemão continuasse o seu processo de industrialização. Outra motivação para a Primeira Guerra é aquela rivalidade que eu apresentei para vocês entre o Império Alemão contra a Inglaterra. Né? Já que os alemães eles tinham aquela ideia de superioridade, eles não viam o porquê do mundo ter como principal potência os ingleses e não os alemães, já que os alemães seriam supostamente o povo escolhido, né? Era o povo ariano que tinha o dever e também o direito de dominar a Europa e ditar os rumos ali do mundo. Né? Então, o Império Alemão ele nutria
esse descontentamento aí em relação à Inglaterra ser a principal potência da época, e a Inglaterra, por sua vez, também via o Império Alemão ali como um possível inimigo, já que o Império Alemão sempre estava envolvido ali nas polêmicas da época. Outra rivalidade também envolvendo o Império Alemão era o Império Alemão versus França, por causa da Guerra Franco-Prussiana, em que a Alsácia-Lorena passou das mãos dos franceses para o Império Alemão. Então era aquele revanchismo francês. Então tinha essa rivalidade pairando na Europa, esse sentimento de vingança dos franceses por terem perdido uma região ali muito rica em ferro e carvão. Os dois fatores novos que eu quero apresentar para vocês, o primeiro deles é a questão dos nacionalismos. Nesse período do mundo, era uma coisa muito forte ali na Europa, era a questão dos nacionalismos. Nós tínhamos um movimento que foi conhecido como pan-germanismo, né, que era aquele desejo do Império Alemão de reunir todos os povos germânicos num único território, e mesmo que para isso fosse necessário invadir outras nações. Então, o Império Alemão tinha esse desejo do pan-germanismo. Pan significa grande, né? Então, construir a grande Alemanha, o grande Império Alemão, reunindo todo o seu povo num único território, né? Então, tinha esse desejo de expandir as suas fronteiras e também reunir os povos germânicos numa grande Alemanha. E esse desejo acabava sendo parcialmente semelhante ao do Império Russo, que tinha aí a intenção de fazer o movimento que ficou conhecido depois como pan-eslavismo, né? Os eslavos eram um povo que é originário ali da região do Império Russo e que com o passar das décadas foi se espalhando ali pelo leste europeu, indo para a Ucrânia, a região da Bósnia, Sérvia, né? Então o Império Russo tinha esse desejo de unir todos esses povos eslavos e construir uma grande Sérvia. Então, nesse período histórico, nós temos esses dois desejos nacionalistas do pan-germanismo e também do pan-eslavismo, e isso naturalmente vai criar muitas tensões, já que, por exemplo, o Império Russo vai querer dominar ali uns territórios naquela região do leste europeu conhecido como Balcãs, né? E naquele período essa parte do mundo estava sob comando do Império Austro-Húngaro. Então vai ter essa tensão também, Império Russo versus Império Austro-Húngaro, devido ao pan-eslavismo. Outro fator que já ficou nítido durante as nossas discussões é a própria ambição política e econômica dos líderes das principais potências, né? Cada um ali estava pensando no seu bem-estar, ninguém era bonzinho, todo mundo ali estava pensando apenas nos seus próprios interesses, expandir suas fronteiras, conseguir mais colônias, se industrializar mais, conseguir mais dinheiro para comprar arma, né? Para se industrializar. Então, esse é um período aí marcado também pela ambição econômica e política, que nós sabemos que é algo inerente ao ser humano e que vai se arrastando com o passar dos séculos. Então, meus queridos e minhas queridas, esses são os 5 principais fatores que vão motivar a Primeira Guerra Mundial. Olha, gente, além de lista, outra coisa que eu gosto bastante é de mapa, viu? Vocês vão perceber ao longo da nossa aula. Eu trouxe esse mapinha que nos ajuda a compreender melhor a configuração da Europa até ali 1914 e também vai nos ajudar a ver aí a força que cada império, que cada nação tinha em relação a território, né? Vamos observar primeiro, aqui no canto superior da direita, o tamanho do Império Russo, gente. Olha como o Império Russo era enorme, né? Suas fronteiras iam bem longe. Então, assim, olha o Império Russo. Né? Lembra que eu falei para vocês sobre aquela região dos Balcãs, que era uma região muito tensa, já que ali tinha a Sérvia e o Império Russo queria fazer o pan-eslavismo, reunir todos os povos originários da Rússia e formar ali uma única nação com todos os seus povos? Então, essa região dos Balcãs fica ali, olha, na direita da Itália. A Itália, essa famosa botinha, né, gente? A botinha e aquela região ali na direita ali, Sérvia, Montenegro, Bulgária,
ali é a região conhecida como a região dos Balcãs, que vai ser uma região muito importante para a eclosão da Primeira Guerra, como nós vamos ver em breve, tá? Então, podemos observar que o Império Russo faz fronteira ali com o Império Alemão e também com o Império Austro-Húngaro. Infelizmente, no mapa não está escrito Império Alemão ou Império Austro-Húngaro, mas eu já estou ressaltando aqui para vocês que deveria estar escrito, né? Mas ele já veio feito. O professor aqui não manja muito dessa parte de fazer um mapa, não tem condição nenhuma. Então, acabei aproveitando aqui. Mas vamos observar aí. O Império Alemão fazia fronteira aí com o Império Austro-Húngaro, também com o Império Russo e também com a França, hein? Todo mundo ali na Europa juntinho. Ó, olha o barril de pólvora, olha atenção. Na direita inferior temos o Império Turco-Otomano, que eu vou apresentar para vocês com mais calma nos próximos slides, já que o Império Turco-Otomano ele vai entrar na guerra depois, tá? De primeira vai ser ali, vão ser outras nações que vão estar envolvidas. Certo? Podemos ver lá na esquerda, no canto superior, a Inglaterra, né, que não fazia fronteira com ninguém, né, uma ilha separada dos demais impérios. Certo, meus queridos e queridas? Então é isso. Vamos avançar. Pessoal, em 1882, nós vamos ter a formação da primeira pré-aliança de guerra, podemos dizer assim. Os líderes do Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e do Reino da Itália, eles participam de uma reunião e acabam se unindo, acabam formando ali a Tríplice Aliança, uma parceria primeiramente comercial e também, de certa forma, de defesa mútua, já que fica um acordo assim de tipo, se alguma outra nação mexer com a sua nação, eu vou te ajudar nesse combate. Então eles fecham essa primeira parceria ali comercial e também de defesa. E a partir daí, sempre se reunindo, trocando ideia, pensando possibilidades para o futuro. E além disso, o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro, eles tinham ali como eu disse para vocês nos slides anteriores, uma rivalidade principalmente ali com o Império Russo, né? Já que o Império Russo queria fazer aquele pan-eslavismo e muitos desses territórios ainda estavam na mão do Império Austro-Húngaro. Né? Então o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro tinha também assim como algo em comum a raiva que eles tinham do Império Russo e também da própria Inglaterra por toda a sua hegemonia, por todas as suas ações de liderança. Depois de 1882, né, essa aliança continua se fortalecendo a cada ano e as demais potências europeias preocupadas com esse movimento de parceria aí da Tríplice Aliança, decidem em 1904 fechar também uma aliança, que vai ser outra aí pré-aliança da Primeira Guerra. Conhecida como Entente Cordial, essa aliança reuniu a Inglaterra, a França e o Império Russo, já que eles estavam ali bem preocupados com o movimento de parceria do outro grupo. Então, nesse período histórico, nós temos a formação desses dois grupos que alguns anos depois vão se degladiar durante a Primeira Guerra Mundial. Pessoal, agora o bicho vai pegar. A chapa vai ficar quente na Europa. Eu já falei para vocês quais foram as motivações da Primeira Guerra e agora eu vou apresentar qual foi o estopim, qual foi a última gota que colocaram no copo que fizesse com que ele transbordasse e levasse o mundo para a Primeira Guerra. Essa gota foi o assassinato do líder do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando. Tá? Então lembre-se, o estopim da Primeira Guerra é o assassinato do comandante do Império Austro-Húngaro. Lucas, mas como aconteceu esse fato histórico? Meus queridos e minhas queridas, o Francisco Ferdinando, em 1908, né, ele foi morto em 1914, mas em 1908, ele e os demais líderes do Império Austro-Húngaro tiveram a péssima ideia de invadir e dominar a Bósnia e a Herzegovina. Tá? No mundo da história, esse movimento de dominar e trazer para si esse território se chama anexar. Então, o Império Austro-Húngaro acaba anexando também os territórios da Bósnia e da Herzegovina, que eram locais
habitados pelo povo eslavo. Tá? Então, lembrem-se que tinha aquela questão do Império Russo, do pan-eslavismo. Então, o Império Austro-Húngaro acaba dominando um local em que a população não faz parte do povo, né? Do povo austríaco. Então, já fica um negócio altamente tenso. Muitos grupos terroristas também se organizam, porque eles eram contrários a essa dominação do Império Austro-Húngaro. E, meus queridos e minhas queridas, em 1914, exatamente em 28 de junho, o arquiduque Francisco Ferdinando comete um grande erro. Ele decide fazer um desfile em carro aberto com a sua esposa, a duquesa Sofia, pelas ruas de Sarajevo, a capital da Bósnia. E olha o dia que ele escolheu para ir, bem a data em que é comemorado o Dia do Orgulho, o Dia do Povo Eslavo. Olha que afrontoso que o Francisco Ferdinando foi. Nós nunca vamos saber se foi proposital ou não, mas Francisco Ferdinando decide fazer esse desfile bem no dia em que é comemorado o aniversário do povo eslavo. Sabendo que Francisco Ferdinando ia estar dando bobeira na capital, o grupo terrorista, né, e nacionalista chamado Jovem Bósnia, ele se organiza e começa a matutar, começa a pensar o que ele poderia fazer como represária, né? Então ele decide colocar aí como meta matar o Francisco Ferdinando. A Jovem Bósnia, ela tinha contato com uma facção do país vizinho, né, a Sérvia, né, já que todos ali eram povos eslavos. Então, o pessoal da Jovem Bósnia entra em contato com um pessoal do grupo nacionalista terrorista da Sérvia chamado Mão Negra, e ali eles falam do seu plano de querer matar o Francisco Ferdinando. O pessoal da Mão Negra, lógico que gosta da ideia, né? Porque tudo que fosse contra o Império Austro-Húngaro era bom para eles, né? Porque tinha aquele sentimento de vingança e até mesmo medo deles querendo invadir, né? Também a Sérvia. Então, a Mão Negra tem alguns relatos que afirmam que ela ajuda e até mesmo, né, dá o armamento para que fosse realizado um ataque terrorista. Então, com esse aval do grupo do país vizinho, a Jovem Bósnia decide entrar em ação. Então, está ocorrendo lá o desfile do Francisco Ferdinando da Duquesa Sofia pelas ruas de Sarajevo, em 28 de junho de 1914. Francisco Ferdinando está lá, dando tchauzinho, tchauzinho da vitória para cá, tchauzinho da vitória para lá. E o povo da Bósnia, né, lógico, chateado, né? Estava forçado a ficar com a bandeirinha lá do Império Austro-Húngaro, mas né, eles odiavam aquela situação, mas não tinham o que fazer. Né? Então ele está lá andando pelas ruas, quando do meio da multidão surge um membro da Jovem Bósnia com uma granada. Ele arranca no dente e joga a granada contra o carro do Francisco Ferdinando. Só que o Francisco Ferdinando tem a sorte que a granada bate na lataria do carro, volta um pouco e explode longe do carro, não atingindo os seus ocupantes. Na sequência, tem aquele movimento, todo o pessoal sai correndo, né? E o Francisco Ferdinando e sua guarda saem dali e correm para outro lugar, sentido prefeitura, né, lá de Sarajevo, onde eles vão chegar lá muito irados e falam, meu Deus, como é que vocês não me deram proteção? Quase que eu morri, quase que eu e minha esposa morremos com uma bomba. Francisco Ferdinando vai lá, faz essa reclamação na prefeitura, né, descasca o pessoal e parte dali rumo ao seu hotel. Nesse meio tempo, um membro da Jovem Bósnia, chamado Gravilo Príncipe, que está a foto aí do rapaz, ele, né, por ter visto seu parceiro jogar granada e não ter dado certo o atentado, ele estava muito chateado, né? E o que você faz quando você fica chateado? O Gravilo Príncipe, ele fica com fome, ele decide comer. Tá? O Gravilo Príncipe, ele fica chateado, já que tudo fracassou, e ele decide comer um sanduíche. É isso mesmo, tem relatos históricos, muitos relatos, que esse sanduíche vai acabar mudando a história do mundo. Então, o Gravilo Príncipe vai para uma lanchonete, um bar, né, que ele frequentava, e pede um sanduíche, e tá lá, chateado, comendo o sanduíche. Do outro lado da cidade, Francisco Ferdinando sai da prefeitura e vai rumo ao hotel. Só que, meus queridos e minhas queridas, naquela época, né, não existia Waze, não existia GPS. O motorista do Francisco Ferdinando e da Duquesa Sofia não conhecia muito bem as ruas da capital da Bósnia.
né? Então, num determinado momento, ele vira algumas ruas antes da rua do hotel onde estava hospedado. E ele vira numa rua bem sem saída. E pessoal, acreditem se quiser, acreditem se quiser, essa rua sem saída era a rua da lanchonete onde o Gravilo Príncipe estava. Então vocês imaginem, Gravilo Príncipe está lá comendo lanche, chateado, quando do nada vira ali Francisco Ferdinando no carro. Gravilo Príncipe não pensa duas vezes, saca o seu revólver e enquanto o carro faz ali o movimento de dar o retorno, né, já que era uma rua sem saída, Gravilo Príncipe pensa, é agora que eu vou entrar para a história. E ele entra mesmo. Ele se aproxima do casal, efetua diversos disparos de arma de fogo e acaba matando os dois. Dizem que Francisco Ferdinando pegou Sofia no braço e gritou, né, ele já baleado também, Sofia, Sofia, não morra, minha querida, fique viva para cuidar das crianças. Mas Sofia morre e Francisco Ferdinando, alguns minutos também depois, vai morrer. Enquanto isso, Gravilo Príncipe é capturado pela guarda e levado para a prisão, onde obviamente vai ser super bem tratado e alguns meses depois ele acaba falecendo, parece que por um problema pulmonar devido, né, ao péssimo estado da cela em que ele ficou. Então, meus queridos e minhas queridas, esse é o estopim da Primeira Guerra. Lembre-se da história do sanduíche, a história que matou Francisco Ferdinando. Pessoal, o atentado terrorista protagonizado pelo Gravilo Príncipe sacudiu a Europa, deixou a situação um barril de pólvora. Então, logo após o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, e também o da duquesa Sofia, os líderes do Império Austro-Húngaro iniciam um processo de investigação do caso. E durante esse trabalho de apuração, eles acabam percebendo uma ligação entre a facção nacionalista jovem bósnia e o pessoal da mão negra ali da Sérvia. E eles começam a desconfiar que essa ligação pode ter orquestrado o ataque terrorista. Então, em 23 de julho de 1914, os líderes do Império Austro-Húngaro entram em contato com o governo da Sérvia, solicitando autorização para que eles pudessem ir até o país e realizassem uma apuração mais abrangente sobre o caso. Só que o governo sérvio acaba negando, acaba falando que aqui eles não iriam entrar. Logo na sequência, o Império Austro-Húngaro, como represária a essa negativa, ele promove um ataque contra a Sérvia em 28 de julho de 1914, o primeiro ataque que vai marcar o início da Primeira Guerra. Logo na sequência a esse ataque, o Império Russo, que era aliado da Sérvia, né, toda aquela questão dos povos eslavos, do pan-eslavismo, o Império Russo acaba declarando guerra ao Império Austro-Húngaro. E na sequência vai ter o famoso efeito dominó. Quem era parceiro de quem vai continuar ainda mais aliado e vai declarar guerra contra o outro lado. Lembra que nós vimos aquelas pré-alianças da Primeira Guerra? Agora elas vão se consolidar e realmente se tornar uma aliança de guerra. Então, logo na sequência, o Império Alemão, que era parceiro do Império Austro-Húngaro, o vizinho ali da região da Germânia, vai declarar guerra contra o Império Russo. E a história vai seguindo. E agora, no próximo slide, eu vou dar para vocês uma dica, um bizu, para vocês fixarem as duas alianças. Então agora nós temos a formação oficial dos dois grupos que vão se degladiar entre 1914 e 1918. Repare que é exatamente a mesma formação, a mesma configuração daquelas pré-alianças de guerra que eu apresentei para vocês há alguns slides. Lógico que durante o conflito outras nações vão entrar para esses dois grupos. Porém, a formação inicial, ali em 1914, era a seguinte: a Tríplice Aliança era formada pelo Império Alemão, os seus vizinhos e povos germânicos ali, Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália. Já a Tríplice Entente era formada pela Inglaterra, França e Império Russo. Meus queridos e minhas queridas, fatalmente nós temos que memorizar quem era parceiro de quem.
Porém, eu vou dar uma dica que talvez possa ajudar vocês a memorizar qual aliança era cada, né? Para que vocês não façam confusão na hora da prova, na hora de algum trabalho. A Tríplice Aliança. Pegue as duas primeiras letras de aliança, a L. É exatamente as mesmas letras do início de Alemanha. Então, Aliança, Alemanha. Aliança, Alemanha. Vamos fazer a mesma coisa com Entente, só que é, de certa forma, uma brincadeira. Entente, Inglaterra. Entente, Inglaterra. Lógico, né, gente, que começa com I, Inglaterra, mas é só uma dica para que vocês possam memorizar. Então, nós temos, toda vez que a gente falar de aliança, nós estamos falando do grupo da Alemanha. Aliança, Alemanha. Sempre que falarmos de Entente, estamos falando do grupo da Inglaterra. Entente, Inglaterra. Gente, claro que durante a nossa aula, infelizmente, nós não vamos ter tempo de abordar todos os acontecimentos que ocorreram durante os 4 anos de conflito. Porém, algumas mudanças são importantes para nós fixarmos, já que elas nos ajudarão a compreender as cenas dos próximos capítulos e até mesmo porque elas são bem cobradas em provas. A primeira grande mudança ocorreu ali no começo do conflito, em 1914. O Império Turco-Otomano, que era um dos impérios mais antigos da Terra e que fica onde hoje é a região da Turquia. O Império Turco-Otomano, né, tinha aí a religião muçulmana, né, e eles ficavam numa região que ficava ao lado do Império Russo. Então, naturalmente, essa proximidade causava tensões entre esses dois impérios. Então, os turco-otomanos, já pensando assim na possibilidade de futuramente garantir alguns novos territórios que até então estavam na mão dos russos, decide entrar para a Primeira Guerra do lado ali da Tríplice Aliança, da Alemanha, certo? Porém, no ano seguinte, a Tríplice Aliança vai perder um componente. Os italianos trocam de lado, é isso mesmo. Os italianos viram a casaca, eles pulam o muro, eles saem da Tríplice Aliança e vão para a Tríplice Entente, né? O pessoal da Tríplice Entente, a Inglaterra, fez uma proposta para os italianos que, caso eles trocassem de lado, quando a guerra acabasse, eles iriam receber alguns territórios que seriam conquistados do Império Austro-Húngaro. Então, os italianos, com essa possibilidade de ter mais alguns territórios, né, que até então era do Império Austro-Húngaro, eles acabam trocando de lado. Para que vocês possam memorizar qual foi a nação que pulou o muro durante a Primeira Guerra, eu vou dar para vocês uma dica, né? Com certeza, nas novelas vocês já viram que os italianos usam muito a expressão maledetto, maledetto. Então tente imaginar a cabeça dos até então aliados dos italianos ao ver eles pulando o muro, trocando de lado. Imagine, maledetos italianos nos traíram, os maledetos italianos, tá? Então, tentem se lembrar dessa brincadeira, desse artifício aí. Já em 1917, a Tríplice Entente, a Inglaterra e seus parceiros, vai ter uma baixa importante. O Império Russo vai sair da guerra, é isso mesmo. E o que motivou essa saída? Foi a Revolução Russa. Lógico que teve um movimento político por trás, mas a população também estava muito insatisfeita com a participação do Império Russo na guerra, já que o povo estava sofrendo, o povo estava com fome, não tinham o que comer, não tinha perspectiva econômica, e eles estavam vendo o Nicolau, né, a família real russa, gastando toda a grana do país na guerra. Então o pessoal não tinha pão, mas via que o czar Nicolau gastava constantemente na aquisição de novos equipamentos. Então acaba tendo aí uma revolução, o palácio da família Romanov, né, da família do Nicolau II, é invadida, e o Nicolau, a sua esposa e suas filhas são mortos a tiros pelos invasores. Então ali em 1917 tem a saída do Império Russo da guerra. Com essa baixa na Tríplice Entente, a Inglaterra fica preocupada, lógico, mas quem ficou preocupado também foi os Estados Unidos, ó, o único país de fora da Europa aí que vai entrar até então na guerra. Os americanos, que historicamente sempre foram grandes parceiros da Inglaterra, ficam preocupados, já que a Tríplice Entente ficou capenga após a saída dos russos.
E os americanos tinham feito grandes empréstimos para a Tríplice Entente. Então, com medo de tomar um futuro calote caso eles perdessem, os americanos decidem entrar no conflito, já que também eles alegaram que alguns de seus navios acabaram sendo afundados pelo Império Alemão em um ataque que ocorreu. Então nós temos aí em 1917 a entrada dos Estados Unidos nesse conflito. A título de curiosidade, eu apresento para vocês uma imagem da família imperial russa que acabou sendo assassinada durante a Revolução que tirou o Império da Primeira Guerra. Então nós vemos aí no centro da imagem o Nicolau II, ao lado de sua esposa, cercado de suas filhas e de seu filho. O menino tinha uma saúde bem frágil, ele tinha uma série de problemas, né? E quem ficou com curiosidade de saber mais a fundo como foi o massacre sofrido por essa família e também qual foi a trajetória desses personagens ao longo de suas vidas, eu vou deixar duas obras de indicação. A primeira é um livro que se chama Os Últimos Dias dos Romanov, e tem também um filme que é Romanov, Uma Família Imperial. Então fica essa indicação aí, caso vocês queiram saber mais a fundo o que aconteceu com essa família e também o seu histórico. Pessoal, essa tabelinha nos ajuda a visualizar um pouco as alterações que ocorreram ao longo da Primeira Guerra em relação à formação das alianças. Então nós podemos observar aí a discrepância do número de nações que faziam parte da Tríplice Entente em comparação à Tríplice Aliança. Então nós podemos observar aí na Tríplice Aliança que ela não teve grandes alterações. Teve o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, a Itália eles perderam porque ela trocou de lado, e durante o conflito entraram apenas para o seu lado o Império Turco-Otomano e a Bulgária. A Bulgária não era um país tão considerável, então acabou sendo um reforço de nem tanto peso, né? Do outro lado da Tríplice Entente, nós temos aí uma série de países, principalmente a partir de 1917, com a entrada dos Estados Unidos, essa Tríplice Entente ficou bem mais forte, porque também já contava com a Inglaterra, né? Reparem que em 1917 nós vamos ter o nosso querido Brasil. Meu Brasil brasileiro entrou em 1917, o Brasil entra para a Tríplice Entente e começa a participar do conflito. Só que, meus queridos e minhas queridas, a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, ela foi bem tímida, podemos dizer assim, em comparação até mesmo à sua participação na Segunda Guerra, né? Nessa Primeira Guerra, o Brasil mandou alguns médicos ali para a região da França, ajudou ao atendimento das vítimas naquela região da França, também contribuiu com o pessoal da Tríplice Entente, enviando alguns aviadores navais, né, para atuarem ali na França, nos combates da França e da Inglaterra. Mas o Brasil não teve uma participação muito grande, assim. Já na segunda nós tivemos assim um papel um pouco maior, né? As tropas brasileiras se envolveram em grandes conflitos, principalmente na região da Itália. Em relação à entrada do Brasil na Primeira Guerra, o presidente da época era o Venceslau Braz, e o motivo oficial para que o Brasil ingresse na Primeira Guerra seria o fato aí de alguns navios mercantes brasileiros terem sido supostamente atacados por navios alemães, né? Por ter sido atacados por submarinos alemães, perdão. Então, o motivo oficial da entrada do Brasil é esse ataque sofrido pelos nossos navios. Mas nós sabemos que, assim, subliminarmente, outro motivo foi o fato de que o Brasil tinha uma relação muito íntima com a Inglaterra e com os Estados Unidos na parte comercial. Então, o Brasil também acaba sofrendo uma pressão, assim, até mesmo econômica e política, para que entrasse no conflito para apoiar os seus aliados econômicos. Meus queridos e minhas queridas, a história mostra que ao longo dos tempos, todas as vezes que os seres humanos foram colocados frente a um novo desafio, a uma nova barreira, uma nova dificuldade, nós buscamos alternativas para superar essas barreiras, né? Utilizando a tecnologia, da originalidade, né? E durante a Primeira Guerra não foi diferente. Tentando ter uma vantagem bélica em relação ao inimigo, diversos impérios
e nações acabaram investindo na tecnologia para o desenvolvimento de armamento. Então, a Primeira Guerra Mundial vai ter essa marca aí, que vai ser o desenvolvimento bélico, né? O desenvolvimento de armas. Então, durante esse conflito, vão entrar aí no cenário diversos novos tipos de armamento e também de meios de locomoção e de combate. Nós vamos ter a utilização, por exemplo, de aviões, né? Os aviões começam a ser utilizados a partir da Primeira Guerra, não só apenas para observação do campo inimigo, mas também para bombardeios. Nós vamos ter os submarinos ali fazendo o combate dentro da água. Nós vamos também ter a utilização de algumas armas novas, como as metralhadoras, o lançador de chamas, que eu trouxe uma imagem para vocês. O lançador de chamas era interessante para atingir o inimigo que estava a uma certa distância, que estava escondido em algum buraco, alguma trincheira, né? Algum local assim. E também, durante a Primeira Guerra, começam a ser utilizados aí, os gases tóxicos, né? Gases, armas químicas. E o mais famoso desse período aí era o gás mostarda, que começou a ser utilizado pelos alemães. Então, logo que os inimigos acabavam tendo contato com esse gás mostarda, né, gás conhecido como gás mostarda, eles acabavam tendo uma série ali de dificuldades, tendo hemorragia, e a maioria acabava morrendo. E lógico, né, pessoal, essa tecnologia, esse desenvolvimento, ele era correspondente à época, né? Então, não era nada tão moderno comparado ao que nós temos hoje. Então, por exemplo, as máscaras mesmo que os soldados utilizavam para não ter contato com o gás mostarda, eram máscaras assim muito rudimentares, eram muito básicas e às vezes até atrapalhava um pouco a vista dos soldados. Então, esse desenvolvimento ele era até certo ponto. Porém, acaba sendo imprescindível sabermos que a Primeira Guerra Mundial vai trazer sim o desenvolvimento bélico. Gente, os historiadores dividem a Primeira Guerra em 3 fases de combate, tá? Vou tratá-las brevemente com vocês. A primeira fase, que é só apenas em 1914, entre agosto e novembro, é conhecida como a Guerra de Movimento. Então era um período em que as tropas acabavam se enfrentando, principalmente em campo aberto. Elas não ficavam escondidas, né? Então era um combate mais franco, podemos dizer assim. Porém, essa característica acabava contribuindo para um número muito elevado de mortes, já que os soldados se degladiavam frente a frente, né? Não tinham muitos locais adequados para se esconderem. Isso acabava fazendo com que também alguns exércitos perdessem território muito rápido, né? Já que alguns ataques vinham avassaladores e as tropas não conseguiam, ou corriam, ou acabavam dizimadas ali mesmo. Então essa primeira fase é conhecida como a Guerra de Movimento, porque tem essa movimentação das tropas. E uma coisa que é importante vocês saberem, que quando começa a Primeira Guerra, o pessoal da época acredita que ela não ia durar muito. Porém, a Primeira Guerra vai durar aí cerca de 4 anos, já que durante o conflito nós vamos ter a segunda fase, conhecida como a Guerra de Posição. O que era a Guerra de Posição? Os líderes militares perceberam que aquela primeira fase do movimento não estava dando certo, já que as tropas estavam morrendo, né? Estavam morrendo muito facilmente e os territórios estavam sendo perdidos também. Então, eles começam a ter a ideia de escavar locais, né? Escavar na terra, né? Trincheiras. O que eram trincheiras? Eram escavações ali, subterrâneas, onde os soldados ficavam escondidos. Tá? Eles entravam nesses buracos que tinham corredores construídos tal, e ficavam apenas se movimentando por ali. Né? Na parte de cima colocavam grandes arames farpados isolando a área, e os soldados só colocavam cabecinha às vezes para atirar, e depois já se escondia novamente. E essa modalidade, né, das trincheiras acabou fazendo com que a guerra retardasse, né, que ela durasse mais, já que as tropas não conseguiam avançar, já que toda vez que um soldado saía e vinha correndo em direção ao inimigo, o adversário saía da trincheira do buraco e atirava nele. Então a guerra acaba ficando bem travada, já que agora os combatentes têm esse abrigo. Porém,
as trincheiras também são marcadas aí por um alto número de mortes, já que era uma situação sanitária péssima, né? Fezes, urina, tudo ali, ratos. Então, muitos soldados vão adoecer e morrer. Então, essa segunda fase aí, a guerra de posição, é marcada pela utilização das trincheiras, que acabava favorecendo o posicionamento de defesa e fatalmente retardando o conflito, tá? Trouxe para vocês duas fotos reais. Então nós podemos observar aí os soldados na primeira bem escondidinhos na trincheira e na segunda eles colocando apenas as armas que ficavam fora e às vezes eles apareciam e efetuavam o disparo. Pessoal, antes de apresentar a última fase do combate, eu quero ressaltar que a Europa, né, ela foi o palco principal do conflito. Então as batalhas, as principais batalhas mais sangrentas vão ocorrer no continente europeu, né, que reunia aí os principais integrantes do conflito. Um local que ficou marcado, né, foi a França. A França foi palco de batalhas terríveis, né, que ficaram também muito conhecidas. Mas é importante deixar claro que a Primeira Guerra Mundial ela até tem esse nome porque ela vai envolver tropas, né, soldados dos 5 continentes. E vão ter conflitos também, por exemplo, no continente africano. Lembra que eu falei para vocês sobre aquele neocolonialismo, aquela dominação das potências europeias na África? Então, durante a Primeira Guerra, vão ter ali na África vários conflitos, né, entre as tropas inimigas, e ali já contando até mesmo com africanos, né? Os locais em que eram dominadas, aquela população acabava sendo arrastada também para a guerra, então defendendo ali uma outra bandeira que não era a sua natural. Então vamos ter conflitos muito sangrentos lá, envolvendo, por exemplo, colônias do Império Alemão contra as colônias francesas, né? Então, voltando para a última fase, conhecida como as ofensivas de 1918. O que acontece, meus queridos e minhas queridas? Já que os líderes militares observaram que do jeito que estava entrincheirada, né, estava parada aquela guerra só de posição, todo mundo parado, estava na hora de buscar uma alternativa para superar essa situação. Então, a partir de 1918 ali, né, que vai ser o ano que vai acabar a guerra, começa a ser utilizado principalmente pelo pessoal da Tríplice Entente, os tanques, né? Os tanques de guerra entram em ação e começam a avançar. E o tanque de guerra, né, uma máquina poderosíssima, vinha ali, arrebentava as cercas, né, e vinham até a boca ali das trincheiras e promoviam os ataques. Então, a partir de 1918, tem essa ofensiva. Além dos tanques de guerra, os impérios começam a utilizar também os ataques aéreos, começa a ter uma intensificação dos bombardeios, né? Trouxe até para vocês uma imagem ilustrativa de como funcionava na época, né? Era bem, como eu falei para vocês, era bem rudimentar, era bem básico. O próprio piloto tirava ali a bomba e jogava de cima, ele visualizava e jogava. Você imagina a coragem do indivíduo para fazer isso, né? Pegar uma bomba, olhar lá embaixo e jogar com a própria mão, né? Então era uma época muito diferente, né, pessoal? E no final das contas, lá nas ofensivas de 1918, o que vai aí ser fundamental para o fim do conflito é a questão do reforço do contingente americano. Os Estados Unidos interessado com que a guerra acabasse logo, né? Os Estados Unidos que tinha entrado para a Tríplice Entente, parceirão da Inglaterra, começa ali a aumentar o número de tropa, põe cerca de 1.200.000 homens para enfrentar a Tríplice Aliança. E isso vai surtir um grande efeito, já que esse contingente absurdo e bem armado vai causar um grande estrago nas tropas da Tríplice Aliança. Então, através das ofensivas de 1918, que ficaram marcadas também por uma série de ataques muito bem organizados e rápidos, realizados pela Tríplice Entente, que já era conhecida ali como aliados, devido à entrada dos Estados Unidos. Essas ofensivas de 1918 vão fazer com que o outro lado, que é a Tríplice Aliança, registre uma série de derrotas consecutivas e um número muito alto de soldados mortos. Isso acaba levando com que os integrantes da Tríplice Aliança comecem a se render.
Até que em 11 de novembro de 1918, o Império Alemão, seus líderes assinam ali um documento atestando a desistência do conflito, declarando até mesmo a sua própria derrota. E essa assinatura do armistício ocorreu num vagão de trem. Eu trouxe para vocês a imagem aí registrada logo após a assinatura. Nós vimos ali os líderes dos impérios da época, né, os líderes militares, logo após a assinatura desse documento, que ocorreu num vagão de trem de um restaurante que ficava ali na região de Copenhague, na França. Então, a partir dessa assinatura, nós temos oficialmente como vencedores a Tríplice Entente, que tinha como principais representantes a Inglaterra, os Estados Unidos e a França. Lógico que durante a nossa apresentação eu mostrei para vocês que outras nações, inclusive o nosso Brasil, fazia parte da Tríplice Entente. Porém, os três principais representantes são esses. Do outro lado, nós temos derrotados, né, a Tríplice Aliança, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, né, tendo como principais representantes desse lado aí do conflito. Parte dos historiadores, muitos renomados, apontam que os principais erros cometidos pela Tríplice Aliança, né, no caso que tinha como representante maior o Império Alemão, foi a situação do Guilherme Kaiser II, do Império Alemão, assinar parcerias, fechar parcerias não tão fortes comparado aos seus rivais. Então, enquanto o Guilherme Kaiser II fechava ali alianças com impérios e nações não tão fortes, com não tanto poderio militar, do outro lado nós tínhamos a Inglaterra, que era a principal potência do mundo na época, tínhamos até 1917 o Império Russo, que tinha um número absurdo de homens, né, um contingente gigantesco, e depois ainda vai ter a entrada dos Estados Unidos, que também era uma nação muito forte. Então, isso acabava forçando com que o Império Alemão ficasse ali como principal encarregado de proteger a Tríplice Aliança. Então, o Império Alemão acabava tendo que lutar na parte oriental e também na parte ocidental ao mesmo tempo, de forma simultânea. Isso acabava desorganizando até mesmo as suas tropas, que não conseguiam se concentrar de um lado apenas, né? Já que eles tinham que toda hora salvar os seus aliados e até mesmo se defender nas duas direções. Então, meus queridos e minhas queridas, nós vamos ter o fim da Primeira Guerra Mundial aí, esse conflito que durou oficialmente entre 28 de julho de 1914 até 11 de novembro de 1918, um período em que o mundo foi abalado. Pessoal, vamos analisar rapidamente as consequências deixadas pela guerra. A primeira, sem dúvida nenhuma, foi a nova configuração do mundo, já que com o fim da Primeira Guerra também acabaram os impérios, né? O Império Russo já tinha acabado lá em 1917 por causa da Revolução e agora em 1918, com a derrota da Tríplice Aliança, que englobava ali os três impérios restantes, nós vamos ter o surgimento de novos modelos de governo e de novas nações. Então, por exemplo, com a desintegração do Império Austro-Húngaro, nós vamos ter ali o surgimento da própria Áustria, da Hungria, da Tchecoslováquia e até mesmo ali na região norte da Finlândia e outras nações também. O mesmo acontece com o Império Turco-Otomano, em que surgem ali a Turquia, o Iraque e até mesmo a Síria. Então, a Primeira Guerra marca o fim aí desses impérios que deixam de existir, o que no caso também ocorre com o Império Alemão, fazendo com que surja a Alemanha. Outra consequência deixada pela guerra foi a própria fragilização da Europa, já que nós sabemos que o continente ele reuniu ali os principais personagens e também as principais batalhas. E isso fatalmente trouxe uma série de prejuízos, já que foram destruídas fábricas, foram atacadas obras públicas, cidades foram dizimadas, né? Então, isso traz uma série de prejuízos. E até mesmo porque esses impérios tinham que investir na compra de armas, investir na parte de segurança, deixando as outras áreas capengas, podemos dizer assim. E outra questão também é que muitos países, principalmente os integrantes da Tríplice Entente, contraíram empréstimos dos Estados Unidos.
Tá? Então a Primeira Guerra fica marcada, além da questão da fragilização da Europa, também como a ascensão dos Estados Unidos, que vai se tornar a maior potência do mundo, já que os Estados Unidos fez grandes empréstimos ali para o pessoal da Tríplice Entente e também vendeu armas. E os Estados Unidos também, né, gente, não teve o seu território atacado, já que não fica na Europa. Então, a partir daí, nós temos a ascensão dos Estados Unidos, que acaba deixando a Inglaterra para trás e se tornando a maior potência do mundo. Outra consequência deixada pelo conflito foi o Tratado de Versalhes, que nós vamos ver com mais calma no próximo slide, mas já vou adiantar para vocês que ele pode ser conceituado aí como um acordo de paz que determinou, né, que fez com que a Alemanha fosse responsabilizada pela guerra e também que a Alemanha sofresse uma série de punições. Tá? E esse Tratado de Versalhes fez com que surgisse também a Liga das Nações, que era ali uma conferência que reunia os líderes dos principais países do mundo, onde eles conversavam, debatiam soluções, tentando evitar ali novos conflitos no mundo. Podemos considerar a Liga das Nações como o embrião do que nós conhecemos hoje como a ONU, a Organização das Nações Unidas, onde os líderes se reúnem e acabam ditando os rumos do mundo. Meus queridos e minhas queridas, vamos analisar um pouco mais a fundo o Tratado de Versalhes, que sem dúvida nenhuma é um dos temas mais cobrados em prova em relação à Primeira Guerra. Então, o Tratado de Versalhes ele pode ser conceituado aí como o acordo de paz que a Alemanha foi obrigada a reconhecer a sua culpa pela guerra. E os alemães também sofreram uma série de punições a partir desse acordo. Algumas dessas punições foram as seguintes. A primeira foi a perda de territórios. Então, os aliados, né, o pessoal da Tríplice Entente, começa a pegar partes ali do que foi o antigo Império Alemão. Então, por exemplo, lembra da região da Alsácia-Lorena, que era uma região que era da França e o Império Alemão tomou antes da Primeira Guerra, até que causou o revanchismo francês, já que essa região era rica em ferro e carvão? Então, essa região volta para a mão dos franceses. Os alemães vão perder território também na África, né? A Alemanha já tinha poucas colônias, como nós vimos, né? Tinha só Camarões, Togo e mais meia dúzia, e já eram colônias não tão legais, mas a Alemanha também vai perder essas colônias a partir do Tratado de Versalhes. E isso fatalmente acabava levando a Alemanha a ter menos lugares para extrair matérias-primas para continuar o seu processo de industrialização. Então, nós podemos ver aí que essas punições contra a Alemanha também vão afetar economicamente o país, que nas décadas seguintes vai mergulhar numa grave crise econômica, né? Outras punições, por exemplo, também foram a restrição do tamanho do exército. Então, a partir do Tratado de Versalhes, a Alemanha não poderia mais ter um exército com mais de 100 mil componentes, o que acabava, de certa forma, engessando a parte militar, né, já que os vizinhos poderiam ter um exército muito superior. A Alemanha também já não poderia mais desenvolver os seus aviões de combate, acaba ficando proibido também. E os alemães ainda tiveram que pagar uma indenização de cerca aí de quase 70 milhões de euros. Então isso aí trouxe também um grave prejuízo aos cofres alemães. E, sem dúvida nenhuma, o Tratado de Versalhes trouxe um sentimento muito ruim para os alemães, já que eles se sentiram muito humilhados em serem obrigados a reconhecerem que eles eram os principais responsáveis pela guerra, já que para os alemães não era bem assim a situação. Então, com o Tratado de Versalhes, os alemães são obrigados a reconhecerem que eles foram os principais causadores do conflito. E essa crise econômica que vai se estender nos anos seguintes e esse sentimento de revolta, de querer se vingar, esse sentimento de ter sido massacrado pelo Tratado de Versalhes, ele vai servir anos depois de combustível, né, nos discursos de Adolf Hitler, que vai acabar trazendo para si grande parte da população alemã e vai, de certa forma, arrastar o mundo para uma Segunda Guerra Mundial ali a partir de 1939. Então, meus queridos e minhas queridas, sempre fiquem atentos ao Tratado de Versalhes, já que ele é bem cobrado em provas, né?
Concluindo a nossa aula, eu vou apresentar rapidamente alguns dados interessantes sobre a Primeira Guerra, também conhecida como a Grande Guerra ou a Guerra das Guerras. Esses dados são aproximados porque os historiadores não tiveram acesso a todos os relatórios e documentos da época que pudessem comprovar com exatidão o número de mortos ou o número de feridos. Mas, de qualquer forma, esses dados aproximados nos ajudarão a ter uma visão mais abrangente e ver a magnitude do conflito. Em relação ao contingente militar, cerca de 70 milhões de soldados participaram da guerra. Então, esses soldados vinham de todos os continentes, até por isso também é conhecido como Guerra Mundial, e eles se degladiavam ali em locais específicos, e até então nenhum outro conflito havia arrastado tanta gente para os campos de batalha. E durante esse conflito, cerca de 8 milhões de pessoas perderam suas vidas. Um número muito considerável de mortos, né? Em relação aos feridos, muitos participantes acabaram ficando ali gravemente feridos, muitos ficaram inválidos, né? Não conseguiam mais enxergar, perderam membros, ficaram comprometidos na parte pulmonar, por exemplo, por causa do gás mostarda. Então, o número de pessoas aí que ficaram carregando essas marcas da guerra para o futuro gira em torno de 20 milhões de pessoas. Já o número de prisioneiros, ele girou em torno de 6 milhões. Então, esses soldados eram capturados durante a guerra e muitos deles foram mortos, outros foram libertados, foram trocados por outros soldados do outro lado, né? E a guerra em si, ela tem a duração de pouco mais de 4 anos. Ela começa em 28 de julho de 1914, como nós já vimos, né? A partir do ataque do Império Austro-Húngaro contra a Sérvia, depois do assassinato do Francisco Ferdinando, e vai até 11 de novembro de 1918, quando, enfim, é assinado o armistício com a derrota da Tríplice Aliança. Então, meus queridos e minhas queridas, essa foi a nossa aula sobre a Primeira Guerra. Tomara que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante e tomara que possamos um dia nos encontrar pessoalmente. Muito obrigado pela atenção e desejo tudo de melhor para vocês. Um grande abraço e até a próxima!